Células espirituais. Células para que te quero? Vejamos o livro Evolução em Dois Mundos EDM, que fala de células. Corpo espiritual depois da morte. Em suma, o psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais, depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando a sublimação do amor, na comunhão das almas, que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do espírito. Evolução em dois mundos. IDM. Células que formam tecidos, tecidos que formam órgãos e formam necessidades de acordo com a evolução do espírito. O corpo espiritual ou perispírito é aqui também chamado de psicossoma e afirma a obra que não é indestrutível. Pode ser destruído. Notem que o termo psicossoma é efeito do corpo mental com modificações de função de alguns órgãos após a morte. Depois da morte do corpo biológico sofre transformações na área da alimentação que é diferente no mundo espiritual e na área sexual por não haver mais necessidade da reprodução. Todas essas transformações se dão conforme o equilíbrio emotivo e cultural. Cultural entendo que nós cultivamos na vida material e em toda a nossa experiência existencial. Essas áreas se modificam pelo pensamento e essas necessidades vão sendo substituídos por outras, no além-túmulo, que vão alterando a morfologia orgânica do corpo espiritual. Respirar não deve ser entendido como o ato de respirar como quando estávamos no corpo físico. Tudo quanto André reporta sobre o mundo espiritual muitas vezes por falta de termo comparativo aqui na Terra dos encarnados, é usado um termo análogo ao usado por nós encarnados, para nosso entendimento. Na verdade o espírito tem a sensação de respirar o ar. Mas não há um pulmão que respira o ar que nutre nossas células carnais. Mas há um pulmão espiritual que nutre o corpo espiritual que é formado de células espirituais, cujas substâncias que encontramos no ar são processadas diferentes de quando com o corpo biológico. Alimento esse que são energias em permuta com as células que dão forma e expressão à individualidade espiritual, recebendo as células em troca energias para sua própria existência e evolução, gravam esses automatismos para o seu futuro, que é tornarem-se espíritos. Os órgãos espirituais têm suas funções graças à obediência dessas células espirituais que são dominadas pelo campo mental que forma o corpo mental, modelando assim o corpo espiritual. Há um sistema digestivo. Há um sistema de órgãos tão complexos como os do corpo biológico. E o corpo biológico é construído a partir desse corpo espiritual, não o contrário. Cada célula espiritual já existia antes do corpo biológico. Elas reencarnam e formam o corpo físico sob as ordens do espírito que está ligado a elas, dando forma ao corpo biológico. Uma obediência que segue a lei de progresso. O superior tem autoridade sobre o inferior. A célula é um princípio inteligente em seus estágios primeiros da evolução, gravando automatismos que lhe darão potenciais para um dia se tornarem um espírito como nós e poderem controlar outras células, e enfim encarnarem como espírito, ou seja, formar um corpo biológico humano e evoluírem em outro estágio. Controladas pelo espírito, as células formam um corpo espiritual. E o espírito que já gravou em seus arquivos mentais por mais de 15 milhões de séculos, encarnando em seres inferiores ao homem na natureza, os mecanismos para a construção de um modelo corporal humano, e, conforme o seu nível de superioridade dá a forma e a durabilidade do seu corpo no mundo espiritual, graças à obediência dessas células espirituais. Sejamos gratos a esses princípios espirituais que se apresentam como nossas células espirituais ou biológicas, por nos ajudar a evoluir em direção ao infinito. Vamos ao mesmo tempo as tratar com amor, ensinando-as com nossas mentalizações elevadas pelos pensamentos, palavras e atitudes no bem, para que elas nos sirvam obedientemente na formação do nosso corpo espiritual, que é o nosso verdadeiro corpo físico por excelência. Deus e suas leis nos oferecem esses pequenos seres para nos educar e nos levar até Ele. Grato, Senhor, por todos nós existirmos. Um grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz.